Irmãos, foi entusiasmado. Não tem certo. Viu, irmãos? Eu fico maravilhado, porque no maior dia da terra, João diz que João acreditou, só que diz que ele foi para casa, meu irmão. Pedro, que precisa um pouco mais, que faz o que acontece, que arranca a orelha, que dá na cabeça para matar, entra no sepulcro e vê a evidência das evidências. Quem é de vocês que não queria ver esse túmulo vazio? Para poder dizer para todo mundo, para seu pai, para sua mãe, para seu irmão: olha, o túmulo é vazio. Eu entrei lá, não tinha nada, estava o lençol no chão e a cobertura da... Agora, ele viu a maravilha das maravilhas, a evidência das evidências, a prova, a rainha das provas, ele viu, e foi para casa. Foi para casa com o coração partido, foi para casa com o coração triste. Fala para o seu vizinho: não vai para casa com o coração partido. Não vai para casa com o coração partido. Qual é a diferença de Maria Madalena, de Joana, de Maria e das outras mulheres? Qual é a diferença? É que, irmãos, as mulheres não saíram de lá enquanto elas não souberam o que estava acontecendo de verdade. Quantas vezes você perde a bênção por não estar no lugar? Jesus aparece para os 11 e Tomé não está lá. Irmão, na hora... Tomé devia estar na hora errada, no lugar errado, no momento errado. Sabe Deus o que estava. Irmãos, vamos conjecturar onde é que estava Tomé. Vamos abrir uma investigação aqui, onde é que estava Tomé. Todo mundo junto, todo mundo reunido, onde é que estava Tomé. Qual é o Tomé da nossa igreja que não assiste o culto da orelha da caída? Quem é que não viu a pregação da orelha aqui, pelo amor de Deus? Levanta a mão, quero ver. Tomé. Feminino de Tomé, como é que é? Toméia? Hã? Comita? Tomate? A gente estava no acampamento, irmãos. Aí começou a aparecer coisa no céu assim, Deus escreveu no céu. Vocês lembram disso? E Deus começou a escrever. Irmãos, um monte de gente viu. Quem estava no acampamento, levanta a mão. Pode abaixar. Quem viu escrever no céu, levanta a mão. Pode abaixar. Quem não viu escrever no céu e estava no acampamento, levanta a mão. Levanta, irmão, muito mais gente levantou em nome de Jesus. Se você não levantar a mão, você não é de Deus. Vamos abrir uma investigação. Onde é que está? Irmãos, aqui ó, as mulheres, elas não vão para casa enquanto elas não têm certeza do que está acontecendo. Quantas bênçãos eu perdi porque eu não ouvi a pregação até o final? Quantas bênçãos eu perdi porque eu não fiquei na oração o tempo que eu precisava ficar? Quantas bênçãos eu perdi porque eu não participei daquela vigília? Quantas bênçãos eu... Aleluia! Quanto eu perco por não estar na presença de Deus? Quanto eu perco por não esperar? Por que eu vou voltar para casa com o coração partido? Porque se eu tivesse ficado, isso tinha que estar na cabeça de Pedro e de João, se eu tivesse ficado com as mulheres, eu teria visto o que elas viram. Aleluia. Eu teria visto um anjo na cabeceira e um anjo no pé. Eu teria depois falado com Jesus. Aleluia. Mas eles voltaram para casa. Eu estou falando dos apóstolos. Gente, a Nova Jerusalém tem o nome desses apóstolos cavados nas colunas. Eu não estou falando de gente pequena, eu estou falando de gente grande no reino de Deus. Os nomes deles estão cravados nas colunas da Nova Jerusalém.
Mas eles foram para casa no maior dia da terra. As mulheres falam para os homens assim: que pena. Se eles tivessem ficado, irmãos, eles podiam nem estar. Vamos imaginar que eles podiam até estar um pouco confusos. Mas se pelo menos ficassem, pensassem o seguinte: olha, as mulheres estão aqui, vamos ficar aqui, vamos dar uma proteção para elas. Vamos cuidar das mulheres aqui, não vamos deixar elas sozinhas num lugar desse aqui. Pode ter um soldado romano, pode ter gente que não presta aqui. Nós estamos no meio do sepulcro aqui no Monte Caveira. Eita Deus. Mas eles foram para casa. E as mulheres que ficaram viram anjos. Irmãos, elas não viram anjos, elas conversaram com anjos. Elas fizeram pergunta e os anjos responderam. E depois Jesus aparece. Elas nem perceberam que era Jesus, elas acharam que era do apelão. Quando Jesus chama pelo nome, fala Maria, porque Jesus sabe o nome de cada um. Jesus sabe seu nome. Aleluia. E Ele não quer que você vá embora de coração partido. Irmão, sabe o que eu aprendo? Que a gente não pode confiar muito no homem, não. Nem apóstolo. Eita Deus. Olha a Deus. Podia ser uma falha eventual. E o bom da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada, irmão. A Bíblia fala, a Bíblia diz. Eita Deus. A Bíblia fala. A Bíblia não esconde a fraqueza. Aleluia. Eita Jesus maravilhoso. Olha, você dá uma olhadinha você vira a página, você vai ver lá. No capítulo 21, está escrito que Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E antes disso ele já tinha entrado lá e viu Tomé. Olha quem estava junto: Simão, no versículo 2 do 21. Simão Pedro, Tomé, Dídio, Natanael, os filhos de Zebedeu. No versículo 3, o que Simão fala? Vou pescar. Igual eles vão pescar. Vamos pescar. Aleluia. Deixa eu fazer um convite para os pastores, para os presbíteros e para os diabos. Irmão, vamos pescar. Quem está dentro aí? Aleluia. Vamos pescar. Irmãos, os outros devem ter falado: não, pessoal, é um tempo difícil. Vamos ficar alerta aqui. Vamos ver o que eles falaram. Versículo 3. Dizem-lhe eles: nós também vamos. Me diz uma coisa: se perguntasse para Maria Madalena, para Joana, para Maria, mãe de Tiago, elas iam? Não ia mais. Irmãos, eu vou finalizar a pregação. Jesus é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida.